A paz do Senhor, hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico. Na semana passada, estávamos a ler o começo do capítulo 6 do Evangelho segundo João e estávamos a ver o contexto, estávamos a ver que estavam em Tiberíades, não é? Estávamos a ver que era uma Páscoa, mas não era a última do Senhor Jesus. E estávamos a ver que foi a multiplicação dos peixes, do pão e o peixe, né, para as multidões, como o Senhor Jesus estava a pôr à prova o Filipe, né, e como aconteceu este milagre, né, e que ainda que sobrou pão, que ainda sobraram 12 cestos, e pronto. E novamente, assim como começou o capítulo, bom, ainda não acabou o capítulo, mas esta parte termina da mesma maneira, não é? Que o Senhor Jesus tinha ido primeiro à parte com os discípulos para ensinar eles, e novamente, depois deste milagre, torna a retirar-se, né, para o monte. O Senhor Jesus gostava de ir ao monte a orar, ou a ensinar, ou ir sozinho também. Mas olha, aqui é o interessante que já não vai com os discípulos, diz que ele foi só, né? E acontecia, o Senhor Jesus se retirava também sozinho. Pronto. Olha, aqui vamos ver mais outra parte e já sabemos a dinâmica. Vamos ler cada um versículo. Vamos fazer duas rondas. Na primeira é só para começar a compreender, a digerir o que vamos comentar. E na segunda já é perguntas e comentários. Pronto, no versículo 16 vai ser a irmã Paula, 17 a irmã Elda. Eu vou ler o 18 e depois nos repartimos mais. Pronto, podemos começar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Y entrando no barco, pasaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Perguntas e comentários. 16. É que o capítulo 16 está-nos a situar, no antes estavam os discípulos, uh, aqui está a informar que eles, quando veio a tarde, eles desceram para o mar. Assim, aqui não percebo, desceram para o mar, se eles desceram a pé para ir até o mar, ou se eles desceram para o mar em barco, eles foram para o mar. Penso que é isso, não é? Depois, peço desculpa, depois em baixo a 17 é que está a explicar. Mas aqui só está a dizer que eles dirigiram-se para o mar quando, quando veio a tarde, a parte de tarde. Não é isso, tem. É 17. o que eu entendo, é isso. Pronto, no 15 decía que Jesús se retiró só para o monte, e não sei se eles já tinham, não sei, acordado que iam sair e tudo isso, mas eles decidiram ir vamos dizer, do monte onde que estavam, e entrar no barco para ir a Cafarnaum. E só que diz que já era oscuro, que Jesus ainda não tinha descido do monte. E, não sei se era para eles aguardarem e eles na desesperação foram, ou alguma coisa assim. E pronto, no 18 diz mais. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Aqui um pouco de contexto, não é? Em diversas partes da Bíblia, notamos um comportamento curioso neles, ou seja, não todos,
mas dos 12 discípulos, ¿no? Pelo menos dos principais 12, a maioria eram pescadores, a grande maioria. E quando o Senhor Jesus não estava perto deles, tipo, o comportamento em automático deles, que eram pescadores de sempre, era ir ao mar, porque eles gostavam do mar, não era o elemento deles. E provavelmente tinham entrado ao barco para pescar, porque era o comum. Isto em um momento assim de, digamos, de paz, né? Eu estou a lembrar também quando o Senhor Jesus morreu e eles meio que tinham esquecido que ele disse várias vezes que ia ressuscitar. Então eles pensaram que, como diz em Isaías, que o pastor foi morto e as ovelhas se espalharam, ou seja, que eles tinham esquecido que o Senhor Jesus ia ressuscitar, e meio que alguns já iam para Emaús, outros eh, foram pescar, não é? Como aqui diz, não é? Que foram para um barco, também os discípulos tinham ido outros a pescar, e então foi quando Jesus, quando ressuscitou, começou a reunir todos eles, não é? Porque tinham esquecido esse importante detalhe, que o Senhor Jesus ia ressuscitar e ele próprio anunciou isso. E aqui não é diferente. Bom, aqui é um momento de paz, graças a Deus, né? Então eles, no habitual, no comportamento, foram para o barco a pescar. E aqui outra coisa interessante, outro dado mais para que anotem na lista. Temos tentado mostrar num mapa as cidades que falava aqui João e os caminhos que segue segundo cada capítulo, não é? E comentamos no princípio do outro, que está bem aqui em cima, que fala de Tiberíades, né? E aqui embaixo fala de Cafarnaum, e não é a única vez que vai falar de Cafarnaum. eh, Cafarnaum, sino de Tiberíades fala algumas vezes, mas de Cafarnaum vamos ver que fala muito. E o interessante das duas, digamos, cidades, eu acho que eram mais aldeias ou vilas, porque eram pequeninas, mas dos dois lugares o interessante é que não se tem a localização exata. Ou seja, cada Bíblia de estudo mostra aí alguma ideia de mais ou menos onde estaria cada lugar. Mas Tiberíades e Cafarnaum, na realidade, não se sabe exatamente onde que estavam, só se tem um aproximado. Que outra coisa interessante de Cafarnaum, que vamos ver conforme avançar, João, é que era um lugar onde Deus fez muitos milagres. E o Senhor Jesus próprio vai reclamar, né? Vai comentar que se em outras cidades se tivessem feito tantos milagres como em Cafarnaum, já há muito tempo todos tinham se convertido, não é? E em Cafarnaum, não, mesmo que com sinais, com milagres, com tantas visitas do Senhor Jesus, eles não acreditavam. Os milagres foram poucos. E, e por isso é que se considera que as duas cidades se- ficaram no esquecimento, né? Porque até hoje não se sabe exatamente onde é que estavam, porque pela dureza do coração das pessoas, por ter rejeitado o Senhor Jesus, porque pronto, o- sempre o pecado vai ter consequências, né? E é isso. Agora, antes de avançar, eh, bom, o 18. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Aqui não há nada novidoso para eles, porque eles eram homens do mar, como eu disse, eram homens que no descanso deles gostavam de ir para o mar para pescar. E então, um conjunto de homens que sabem nadar, que são homens do mar, que nasceram no mar e pensam sempre no mar, se o vento levanta ou assopra, não é como que para eles seja um problema, não é? Mas já sabem mais ou menos o que vai acontecer.
Eh, vamos a avançar um pouco e depois vamos para um vocabulário que eu queria mostrar no grego. Então, para o seguinte bloco de versículos, o 19 vai ler a irmã Elda, o 20 vai ler a irmã Rebeca, que está a chegar agora, o 21 vai ler a irmã Paula. Se houver tempo, eu vou ler o 22, tá bem? Já que, Glória a Deus. Bom dia. rapaz, bom dia. Bom, aqui já é boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Muito bem, então vamos começar com este bloco. A irmã Rebeca acaba de entrar, mas ela vai ler o versículo 20. Tá bem? 20, ok. Muito bem. 20. Sim, Y tendo navegado uns 25 ou 30 estadios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. 20. 20. El 20, hijo. O 20. Porém, ele e les disse-lhe: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Muito bem. E o 21. Não, 22, se houver tempo. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Não fica incompleto, vou ler o 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Exatamente, aqui já fecha um pouquinho o relato e dá introdução para o novo. Vamos aos comentários. 19. Sí. O Iván decía que era normal, ¿eh? Que como ellos eran pescadores, conocían que pronto veces o vento sopraba y o mar no siempre era calmo, mas después de ter navegado allí ya uns kilómetros, vieron así a Jesús andando sobre el mar y, y dice que temeran, ¿no? Imaginen, si les dejaron a Jesús salir no monte, mm, ali por cima, y después ven él aparecer no medio do mar, sem ele ter un barco y andando sobre el mar, eh, sí, a razón, mm, a primera forma de eles reagir foi temer. Pois eles talvez pensaram que era um espírito, não é? En otro evangelio dice que los propios dijeron, oh, un fantasma. Pois vou ler um bocadinho rápido estes aqui de Mateus e Marcos, porque aqui a Elda comentou, não é? Que nos outros evangelhos se comenta isso, que os discípulos realmente pensaram que era um fantasma. E é verdade, não é? É, por isso eles temeram. Aqui diz que é o Marcos 6. Vamos ver rápido. Bom, ok. Olha, interessante. Marcos 6 comenta da morte de João Batista. Mm, Aqui a primeira multiplicação que estávamos a ver. Aqui. E logo abrigou os discípulos, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Olha, interessante. Em João não menciona isto, só diz que Jesus foi sozinho ao monte, mas aqui diz que
O Señor Jesus mandou os discípulos realmente ir para o barco. Interessante. Talvez os discípulos queriam ir com o Senhor Jesus, como é normal, não é? Mas ele mandou eles ir sozinhos, porque o Senhor Jesus queria ir a estar só com o Pai, não é? E passar adiante para outro lado, a Betsaida. Olha, aqui diz que iam para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar, lá está. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, fez, perdi um pouco. Ah, porque o vento lhes era contrário perto da quarta vigília da noite. Ah, olha, era realmente muito tarde, a quarta vigília. Seria a madrugada porque a noite começa às 6 da tarde, não é? Aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram, ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E, entre si, ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ah, e saindo eles do barco, logo o reconheceram e percorrendo toda a terra em derredor começaram a trazer. Ah, bom, aqui já é outra coisa. Agora vamos rapidamente para Mateus. Mateus 14, 23. Vamos ver. Mateus 14 e agora o 23. Olha, aqui também a multiplicação, né? A morte de João Batista, ela está em Marcos e em Mateus fala da morte de João Batista e em João não foi mencionado, ou não sabemos se mais para frente vai mencionar João, mas para já não. Interessante. E quando estudemos os evangelhos, vamos ver porque é muito interessante esta parte. Bom, é triste e também é interessante, não é? A morte de João Batista. Depois, a primeira multiplicação, que nós já tínhamos visto. Jesus anda por cima do mar, lá está. E logo ordenou Jesus, novamente, foi Jesus que mandou, né? Que os discípulos entrassem no barco e fossem diante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Lá está. Eu queria chegar a esta parte também. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir e ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem, não, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Pronto. E aqui já vem a outra parte, mas
Continuemos com João. Então, o que aprendemos de tudo isto, não é? Ou seja, eram homens do mar, que amavam o mar, experientes, que sabiam nadar e pescar, mas um dado interessante, era de madrugada, ou seja, eles tinham estado no mar já há muito tempo, porque o vento era contrário, ou seja, não conseguiam sair, não conseguiam chegar em terra, já era de madrugada, sem luz, não é? Só se houver uma noite de lua cheia, poderiam ter muita luz, mas salvo, se não fosse isso, era uma noite escura, uma tempestade na madrugada, já cansados, porque não conseguiam. Entre 3 y 6 años. Aqui diz a Elda que era entre 3 e 6 da manhã. Ou seja, já era a última vigília da noite e já estavam muito cansados. Imagina toda. Porque eles entraram de tarde, ou seja, mais ou menos 5 da tarde, não sei. Entraram de tarde e já eram quase 6 da manhã, então eram 12 horas a tentar voltar para a terra numa tempestade, ou seja, realmente já estavam cansados. E o que falaram os outros evangelistas, que eles não conseguiam, e também o Senhor Jesus viu que não conseguiam, la menciona. Ou seja, eles já estavam a rendir-se, não? É normal, 12 horas de tentar sair das águas sem, sem sinais do Senhor Jesus e sem força. Y de repente el Señor Jesús aparece sobre as águas. Y todo el mundo pensó que era un fantasma, ¿no? E eu gostei muito, como diz aqui, sou eu, não temais. E nas outras também diz, sou eu, tende bom ânimo, não temais. Ou seja, ainda anima eles, né? E a outra parte que Mateus menciona e não é mencionado a nós outros, né? Que todo mundo conhece, quando Pedro porque eles ainda não acreditavam que era o Senhor Jesus, né? Disse, se tu és o Senhor Jesus, então manda eu ir. E lá vai, não, Pedro, acima das águas. E já sabemos, já temos ouvido muitas pregações disso, não é? Que acontece conosco quando focamos nossos olhos no Senhor Jesus, na palavra, no que nos manda fazer, na resposta que nos dá, e tudo vai bem, né? Mas quando começamos a ficar distraídos pelas circunstâncias da vida, a nossa fé começa a ficar fraca, não é? E é o que aconteceu com Pedro, começou a ter medo, não é? E começou a afundar-se, e já quando ia se afogar, clamou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai lá ainda resgatar ele, porque pronto, duvidou, não é? E ainda pues, repreende ela e chama, não é? Homem de pouca fé, ¿por qué duvidaste? ¿Eh? Y acontece conosco, cuando el Señor Jesús, bueno, y si nos lembramos de clamar, porque si além de nos afundarmos y não clamamos, não procuramos ajuda de Deus, é quando já realmente corre tudo mal, não é? O importante é clamar e sim, o Senhor Jesus nos repreende, mas é para nós aprendermos, não? Assim, tipo, se tudo estava a andar bem, se eu te mandei vir e se tu ouviste a minha voz e se tu estavas a conseguir andar nas águas, ¿por qué duvidaste, no? Ya estabas perto, ¿por qué duvidaste? Y pronto es uma lição, não é? Para Pedro, para os discípulos e para nós também. Bueno, então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Acho que por aqui podemos ficar. Vamos ver um pouco de gramática também. Hoje a sessão vai ser um pouco mais curta. Também nos faltam 10 minutos. E pronto, para a semana, vamos ficar no 22.
que no dia seguinte lá está, ainda não sei se descansaram ou está a se referir de que já eram 3 ou 6 da manhã e no dia seguinte realmente no amanhecer, não é? Não sei. A multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para a Cafarnaum em busca de Jesus. Eu gostei muito desse último, em específico, este último, em busca de Jesus. Esta multidão era incansável. Procuraban Jesus de cualquier manera, de cualquier forma. Si precisaban ir de barco, iam de barco. Si precisavam ir a pé, iam a pé. Até investigavam, observavam todos os detalhes, onde que estava, porque os barcos voltaram e não era ali, porque os discípulos iam sozinhos e o Senhor, e assim, era um desespero, não? Era um desespero. Ou seja, e em outras partes, João e os evangelistas também escrevem, não é? É porque todo mundo estava à procura de Jesus, todos queriam ver o Senhor. E com isso vamos ficar da leitura bíblica. Eu quero mostrar na gramática, quero mostrar este, ou talvez melhor o de Mateus, mas vamos ver. E quero mostrar outra palavra interessante de tudo isto, a palavra mar, né? Vamos lá, antes de acabar o tempo. É o versículo 18, palavra mar. Ah, bom, mais fácil aqui já está aberto. Uh, A palavra mar. ¿Por qué a palavra mar? Porque estes homens eram pescadores e eles amavam o mar. E, para... e sempre a mar tem essa parte poética, não é? Os gregos falavam, não é? Que para um pescador, para um marinheiro, o mar era assim como o grande amor deles, não é? O mar. E aqui está. A palavra mar é G, thalassa. G, aqui está G. T é uma proposição. Isso poderíamos pôr depois por aqui. Mas já sabemos que os gregos gostam de pôr as orações em uma ordem diferente. Mas a palavra mar é G, que aqui está, e thalassa. Gethalassa. É uma palavra feminina. Realmente não seria o mar, seria amar. Mas pronto. Então, G, thalassa. Como aqui está. Fa, la, sa. Com dois sigmas. Thalassa. Isso é mar. Pronto. Gethalassa. Essa é uma palavra e o versículo que eu quero como gramática que hoje estudemos. Sim, vai ser aquele. Hum, mas vai ser em Mateus. Eu gostei, porque ainda em Mateus ele, além de dizer sou eu, diz tende bom ânimo, não tem mais. E eu gosto muito disso porque quando procuramos a ajuda do Senhor ou a resposta do Senhor, quando clamamos, como diz ali que, que eles já estavam, já tinham perdido a esperança e clamaram ao Senhor e, e, e pronto. O Senhor apareceu e falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ou seja, chegou a resgatar eles. E que diz, e gritaram com medo, né? Cansados, desesperados, depois de uma noite de tentar de sair de uma tormenta, de uma tempestade, e já sem esperança, vem um fantasma, gritam com medo e o Senhor Jesus, na hora certa, chega para salvar eles. Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. No versículo todo aparece esta frase, mas o que vamos
treinar vai ser isto, não? As palavras do Senhor Jesus, que é mais simples, e o que eu gostei mais, não? Versículo 27, vamos ver. O versículo 27 está aqui embaixo. Hum, ah, é que estou em Mateus, já estava a ver. E de repente pensei, aí está diferente, mas sim, faz sentido. Aqui em Mateus. É o Mateus 14, ok, 27. Ok, ah, e abri Marcos. Não, Mateus, aqui está. 14, aqui está. E agora sim. Hum, 27. Eu estava a ver o 17. Aqui está. Mas não dá para ver assim. Bom, para vocês não deve aparecer completo. Vou fazer como da outra vez. Vou abrir um Word e, e vou mostrar ali, né? Uhum. Espera aí. Já estou a abrir um Word. Vou também te trocar para que consigam ver todo o ecrã. Esperen um bocadinho. Aqui está. Este é do meu curso. Mas isto posso mandar para baixo e aqui. E vou tirar um pouco. Vou dar aqui um Enter. Agora sim. Já conseguem ver melhor, né? Euseus de Elalesen Autos Poiesos, né? E dice-lhes o Jesus, né? Eh, Sarseite, sarseite, ego eimi me fobeis se. Ou seja, vamos para o português para que vejam com calma. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até tem com vírgulas, né? E ponto e vírgula. No caso, um novo signo. Aqui vemos as vírgulas, mas quando é dois pontos, o ponto e vírgula, vem como no grego, é um pontinho só. Coisa interessante, mas. Sarseite, então é tende bom ânimo. Sarseite. É o imperativo plural. Termina normalmente em T, como aqui. Sarseite. Tende bom ânimo. Ego eimi. Esto já tínhamos visto na gramática. Ego eimi, eu sou. Ego eimi. Y finalmente, otro imperativo. Me, esto es não fobiste. Não temais. Me fobiste. De ahí vem a palabra, bom, esta palavra surge do fobei, o fobem, não é? Que é ter medo, não é? E daí nós herdamos a palavra fobia, fobia. Falta menos de um minuto. Eu vou enviar no grupo e com áudio. E depois, na próxima, vamos ter participação, está bem? Um abraço. Ah, Paz.